Oi, turma, tudo bom? Eu sou a Isabela e na aula de hoje a gente vai começar o assunto de números inteiros. Passando rapidamente o plano de aula, nesse vídeo aqui a gente vai estudar a definição de números inteiros, apresentar o conceito de reta numérica e também a comparação entre números inteiros. Mas o que é o conjunto dos números inteiros? Bom, o conjunto formado pelos números inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado por essa letra aqui, Z. O que seriam os inteiros positivos? Bom, os inteiros positivos, mais um, mais dois, e assim por diante. O que seriam os inteiros negativos? Seria o menos um, o menos dois, e assim por diante. E o zero, né? A gente já trabalhou com ele. Então, esse seria o conjunto desses inteiros positivos, desses inteiros negativos e do zero. Colocando aqui embaixo, né, escrevendo o conjunto, a gente tem que Z é igual. Esses três pontinhos aqui, né, porque vai desde lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até os mais infinitos. Um recurso muito utilizado na hora de localizar os números é a reta numérica. A gente já trabalhou com ela uma vez, só que foi nos números naturais. Vamos relembrar um pouquinho. Então, a gente tinha aqui os números naturais, né, que eles são representados por esse n, e a reta numérica para os números naturais, ela começava no zero, e daí vinha. Tinha 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que os naturais, né, são sempre positivos. Então, aqui é mais 1, mais 2 e mais 3. Para a reta numérica dos inteiros, vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu apagar isso aqui só para não ter confusão. Para a construção da reta numérica dos inteiros, a gente vai seguir 4 passos. O primeiro passo é determinar um ponto qualquer da reta, vou determinar esse ponto aqui. Ele vai ser o nosso ponto zero, que a gente também vai chamar de origem. E o segundo passo vai, a partir da origem, determinar uma unidade de comprimento. Então, eu já deixei aqui meio marcado nessa reta aqui. Então, aqui seria a nossa unidade de comprimento. O passo que a gente vai dar vai ser sempre desse tamanho, tá? O terceiro passo é colocar essa unidade de comprimento repetidas vezes, tanto na esquerda quanto na direita. Então, vou marcar aqui mais alguns pontinhos. Para cá e para cá. Melhorei um pouquinho aqui a minha reta numérica. Então, né, a gente tem origem e a gente tem as marcações de acordo com a unidade de comprimento que a gente fez. O quarto passo é localizar nessa unidade de comprimento os pontos associados aos números positivos e negativos. Para a direita na nossa reta vão ter os números positivos. Então, aqui na primeira unidade de comprimento, a gente vai ter mais 1. Na segunda unidade de comprimento, a gente vai ter aqui o mais 2, né? Seguindo assim, então, mais 3, mais 4 e assim por diante. Para a esquerda da nossa reta numérica, a gente vai ter os números negativos. Então, aqui a gente vai ter o menos 1, aqui o menos 2, próximo menos 3 e assim por diante. No final, vai ficar assim a nossa reta numérica. Então, a origem, né? Lembrando que o zero é a nossa origem. Para a direita, a gente vai ter os números inteiros positivos e para a esquerda, a gente vai ter os números inteiros negativos. O próximo conceito que a gente vai estudar é o conceito de módulo. A gente chama de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância do número até o zero dentro da reta numérica. O módulo ele é representado por duas barrinhas, tá? Então, por exemplo, eu quero o módulo de menos 3.
Então, a gente representa assim, o menos 3 dentro dessas duas barrinhas. E como é que vai ser o cálculo, né? Como é que a gente vai encontrar o módulo de menos 3? Vamos primeiro achar o menos 3. O menos 3 aqui na reta numérica, né? Ele está localizado aqui. Quando a gente quer o módulo de um número, a gente quer a distância desse número até o zero. Então, a distância do menos 3 até o zero. Qual vai ser essa distância? Bom, é só contar, né? 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Simples assim. Vamos ver se a gente consegue resolver mais alguns. O primeiro item ali, a gente tem o módulo de menos 5. Primeira coisa que a gente faz é localizar o menos 5 dentro da reta numérica. O menos 5 está aqui, certo? Deixa eu marcar ele aqui. O menos 5 está aqui. Como a gente quer o módulo de menos 5, a gente quer a distância do menos 5 até o zero. E isso vai dar quantas unidades de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5. Calculando mais um aqui. A gente tem módulo de mais 2. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o mais 2 na reta numérica. Ó, o mais 2, ele está aqui. Se a gente quer o módulo de mais 2, a gente quer a distância do 2 até o zero. Isso vai dar quanto? Bom, 1, 2. Então, o módulo de mais 2 é o 2. Próximo item, módulo de menos 1. Primeiro de tudo, localizar o menos 1 na reta numérica. Tá aqui. Deixa eu marcar ele aqui. Aqui está o menos 1. A gente quer o módulo dele, então a gente quer a distância do menos 1 até o zero, que vai dar 1. 1. E o último aqui, o módulo de mais 1. Primeiro de tudo, localizar o mais 1. Aqui tá o nosso mais 1 dentro da reta numérica. Vou fazer uma marcação aqui. E como a gente quer o módulo dele, a gente quer a distância do número 1 até o zero, então a gente quer essa distância aqui, a gente também consegue observar que também é 1. Então, o módulo de mais 1 é igual a 1. Algumas informações agora sobre o módulo. A primeira delas é que o módulo de zero é o próprio zero. E faz sentido, né? Qual que é a distância do zero até o zero? Bom, é zero, né? Não tem distância. Então, o módulo de zero é igual a zero. A outra informação é que o módulo, ele sempre vai ser positivo, tá? Se não tiver um zero aqui dentro, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, só o zero que não pode, tá? Mas qualquer outro número aqui dentro sempre vai ter um módulo positivo, tá? Por quê? Porque o módulo, ele é uma distância, certo? A gente nunca vai ter uma distância negativa. Distância é sempre positiva. Então, módulo é sempre positivo. Falando ainda de módulo, a gente também tem o conceito de números inteiros opostos ou então simétricos, tá? Os números que se encontram à mesma distância do zero possuem módulos iguais, porém estão situados em lados opostos da reta numérica. Como que é isso, então? Bom, vamos imaginar que a gente calculou o módulo de menos 3, tá? O módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até o zero, que dá 3. Positivo? Então, é essa distância aqui. E se a gente calcular o módulo de mais 3, quanto que vai dar? O módulo de mais 3 é a distância do 3 até o zero. Essa distância aqui, certo? Que também dá 3. Então, reparem, são números diferentes, certo? Aqui a gente tem o menos 3, aqui a gente tem mais 3, mas eles têm uma semelhança.
eles possuem módulos iguais. Eles estão à mesma distância da origem, que é o número zero. Então, isso faz deles números inteiros opostos, ou então números inteiros simétricos. Falando agora um pouquinho da comparação entre os números inteiros. A gente já estudou isso nos números naturais. Para os números naturais, quanto mais à direita o número estava dentro da reta numérica, maior ele era. A mesma coisa vai acontecer dentro dos números inteiros. Aqui, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior deles é aquele que está à direita na reta numérica. Vamos pegar alguns números para usar de exemplo aqui. Por exemplo, o mais 4 e o número menos 2. Primeiro, vamos localizar eles aqui na reta. O mais 4 está aqui e o menos 2 está aqui. Qual que é o número que está mais à direita? O mais 4, certo? Então, qual que vai ser a comparação que a gente vai fazer? O mais 4 é maior que o menos 2. Outra comparação para a gente fazer, a gente pode comparar o 0 e o 3. Localizando eles na reta numérica. Aqui está o 0, aqui está o 3. O número mais à direita é o 3. Então, a gente pode escrever que 3 é maior que 0. Pegar dois números negativos agora. Pode ser o menos 4 e o menos 6. Localizando aqui na reta, o menos 6 está aqui, o menos 4 está aqui. Eles estão pertinho, né? Mas o menos 4, ele está mais à direita. Então, ele é o maior. Colocando aqui, então, a gente vai ter que menos 4 é maior que menos 6. Outra comparação que a gente também pode fazer é que qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Então, um número positivo sempre vai ser maior que o número negativo. Aqui eu tenho uma reta numérica um pouquinho diferente, tá? Essa reta numérica aqui, a gente também tem origem em zero, só que quanto mais para cima, maior o número, e quanto mais para baixo, menor o número. Imaginem aquela nossa reta que a gente tinha construído antes assim, né? Imaginem que ela só tá em pé, tá? Só imagine isso. Tava aumentando para cá, ela tá agora aumentando para cima, mas o conceito continua igual. Então, olha aqui os dois números que a gente tem marcado nessas setas. A gente tem marcado o mais 5 e o menos 10. O mais 5 é um número positivo e o menos 10 é um número negativo. A gente nem precisa olhar na reta numérica para saber isso, porque o mais 5 é positivo, então ele sempre vai ser maior que qualquer número negativo, tá? Então, como é que fica aqui a comparação? Mais 5 maior que menos 10. Um outro tipo de comparação entre números inteiros que a gente pode fazer é essa aqui. Entre dois números inteiros negativos, o maior é sempre aquele que está a uma distância menor do zero, ou seja, o maior é aquele que tem o menor módulo. Então, os pontos que ele trouxe agora é o menos 5 e o menos 15. O maior deles é aquele que está mais perto do zero. Bom, aqui está a distância de 0,5 e aqui está a distância de 0 e menos 15. Então, a gente consegue visualizar que o menos 5 é o que está mais próximo, certo? Sendo assim, menos 5 é o maior número. Então, menos 5 maior que menos 15. Agora, eu vou deixar para vocês uma lista de exercício que no próximo vídeo a gente vai resolver, tá? São exercícios envolvendo a definição, módulo, reta numérica, comparação.
essas coisas para dar uma fixada no assunto, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!